Olha só, meus amigos, está confirmado, pelo menos eu confirmei lá na Inglaterra, David Washington embarca para Londres nesta sexta-feira e assina contrato com o Chelsea por 5 temporadas. O Mônaco tentou atravessar o negócio, porém o jogador optou pela melhor proposta, optou, segundo ele, pelo melhor time, e eu vou te explicar tudo isso neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará, você está no Isso da Santos Podcast. Like, inscreva-se e ative as notificações. É importante também que você comente. Já aqui no podcast eu solto um vídeo sobre a situação do Marcos Leonardo. A situação do Marcos Leonardo é gravíssima. Já, ainda hoje, aqui no podcast Só da Santos. E tem live lá no canal principal para você assistir, onde eu vou fazer o resumo de tudo, tá? Vem aqui, Instagram, @Só da Santos. Segue lá a gente, fortalece lá também, porque lá vai ter logo o sorteio de brindes, de camisa do Santos. E eu preciso que você fortaleça a gente também no Instagram, no @Só da Santos. A proposta pelo David Washington, eu já disse para vocês aqui no Grupo História Santos, foi de 22 milhões de reais. 15 milhões à vista na assinatura do contrato, troca de documentos, tudo ok. Mais 7 milhões variáveis, 5 milhões até o fim do ano e outros 2 milhões de bônus por metas alcançadas. É esse o negócio que o Santos fechou com o Chelsea. É este negócio que o David Washington aceitou. As condições financeiras do Chelsea são muito melhores para o David Washington do que as apresentadas pelo Mônaco. O Mônaco tinha um acordo de cavalheiros com o Santos, tentou atravessar, mas até a proposta financeira, como eu já tinha adiantado para vocês, era inferior. O David Washington não vai mais aos treinos do Santos, não joga mais pelo Santos, e o Juliano Bertolucci é quem trata agora de toda essa parte burocrática representando o jogador e o Santos, para que a negociação seja concluída, assim como foi com o Ângelo. Inclusive o Ângelo disputou a Premier Summer League pelo Chelsea e foi emprestado para o Strasbourg da França, né? Que é do mesmo dono, que subiu agora para a Liga 1, para a primeira divisão francesa. O mesmo caminho pode ser adotado com o David Washington. O Pochettino vai observá-lo em alguns treinamentos. Caso ele entenda que o moleque precise de minutagem, aí vai para o Strasbourg da França, para depois voltar. A tendência é que voltem, né? Se derem bem lá, já no meio da temporada europeia, tá? Já que haja a transferência no fim do ano. Mas o David Washington, ele escolheu o Chelsea. Escolheu o Chelsea não porque o Mônaco igualou a proposta financeira. Isso foi o que divulgaram, o que foi colocado. Não houve nada disso. A proposta financeira do Chelsea sempre foi maior para o Santos e para o jogador. E tem um fator determinante, né, que foi o Juliano Bertolucci. O Santos, o presidente André Zoeira, tem uma dívida de gratidão com o Bertolucci por ter conseguido o negócio com o Chelsea no Ângelo. Então, deu prioridade para o jogador do Juliano Bertolucci. E isso causa um desconforto enorme com o outro atacante que quer ir embora, que é o Marcos Leonardo. Mas eu vou fazer um vídeo ainda falando tudo sobre o Marcos Leonardo. Sai ainda hoje, hein? Sai hoje à noite, então não perde, se inscreve no canal e ativa as notificações. O técnico Diego Aguirre lamentou, né, a saída do David Washington, mas disse que a negociação já estava concluída na apresentação dele. Obviamente ele perde um jogador que tem referência diária e também sabe jogar pelos lados, um jogador talentoso. Agora, eu coloco para vocês aqui, né, a estratégia do Santos, na minha opinião, a sua vai estar aqui, foi totalmente contrária. Eu entendo que o David Washington, permanecendo no Santos, pelo menos até o fim do ano, com rodagem, com minutagem, jogando, e ele tem condições sim de ser titular desta equipe do Santos, já provou isso, ele valeria o dobro ou até o triplo até o fim do ano. Eu sempre disse para vocês que o David Washington é um jogador muito mais completo que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é aquele finalizador da última bola, o cara que briga com os zagueiros, o cara que trabalha dentro da área. O David Washington, quando tem dificuldade dentro da área, quando ele sabe trabalhar, ele sai da área. Então ele transforma a dificuldade em facilidade.
Não estou elogiando o David Washington e criticando o Marcos Leonardo. Muito pelo contrário. Acho dois grandíssimos jogadores, baita jogadores, que poderiam até atuar juntos no Santos. Mas para mim a estratégia do Santos, por dinheiro, né, e por afinidade com o empresário Giuliano Bertolucci, foi uma estratégia errada. A reunião do Conselho Consultivo que rolou na última segunda-feira no primeiro andar da Vila Belmiro, com a presença do presidente Andrés Ueda, do vice-presidente, ela esquentou justamente porque todos ali, notáveis do Santos, entendiam que o Ueda deveria frear esta negociação, acabar com esta brincadeira e aguardar, manter o David Washington e liberar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, hoje, está valendo 20 milhões de euros, é o que a Roma vai pagar, né, com fixo e variáveis, mas termina até o fim do ano. O David Washington poderia dobrar, triplicar o valor dele. Todos entendem isso. Eu também tenho essa opinião. Mas o presidente Andrés Ueda já estava com o negócio sacramentado. E vou dizer mais, ele só avisou o Mônaco, comunicou o Mônaco, né, por praxe, para não sofrer sanções também, porque tinha lá no contrato da compra do Jean Lucas, né? E o que ninguém fala é que o Santos não pagou à vista o Jean Lucas, tá? O Santos pagou parcelado, então haveria um desconto se o David Washington fosse para o Mônaco. Descontariam as parcelas que faltam da venda do Jean Lucas, então o Santos ganharia menos dinheiro, entende? Mas comunicou lá, os caras chegaram nos 20 milhões, mas o Chelsea tinha oferecido 22 milhões e o jogador já tinha batido o pé, foi mero praxe. Mas o Santos errou na estratégia. Não dá para você perder dois grandes jogadores, promissores jogadores com grande potencial, como o David Washington e Marcos Leonardo. Mas o David Washington já são favas contadas. Eu desejo muita sorte a esse moleque. Eu vou acompanhar esse moleque lá, porque ele é um daqueles que vai explodir rapidamente. Você vai ver o David Washington na seleção brasileira principal, metendo gol, chamando a atenção na Europa, porque ele é um baita jogador. Com 18 anos, a personalidade e o talento que ele tem com a bola no pé e sem a bola no pé, meu amigo, esse moleque vai explodir fácil na Europa. Anotem e me cobrem depois. Daqui a um ano, o David Washington vai estar valendo uns 60, 70, 80 milhões de euros. Estou falando em 12 meses. 12 meses, tamanho potencial que esse moleque tem, desde a base do Santos. Quem acompanha a base do Santos sabe o que eu estou falando. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Se não concorda, comenta também. E não esquece, hoje vou falar ainda sobre o Marcos Leonardo, meu amigo. Fica comigo que eu vou falar sobre o Marcos Leonardo. Até lá, valeu!